Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos uma obra incrível para discutir. Niket é uma história de poligamia. É da escritora moçambicana Paulina Chiziane. E nesse livro, a Chiziane ela aborda de uma forma profunda temas como poligamia, identidade feminina, sororidade e a opressão patriarcal. Eu estou acompanhada pela minha convidada Isis, Oi. que ela vai contribuir com as suas reflexões sobre esse tema, sobre esses temas, né, poderosos, assim, super eficientes. Bom, para quem ainda não conhece, a Niket narra a história de Amy, que é uma mulher casada com Tommy, que é um homem polígamo. E ao descobrir que ele tem outras esposas, a Rami não segue o caminho convencional de confronto, mas ela se aproxima dessas mulheres, criando uma complexa e rica trama de sororidade, dor e redescoberta de identidade. Hoje, nós vamos mergulhar nesses temas que tornam o livro tão relevante. Bom, o tema central, né, do livro, é a poligamia. A forma como a Chiziane aborda esse tema é mais do que apenas uma prática cultural. É uma reflexão, né, sobre o poder e controle. E como você vê essa questão no livro? Bom, a poligamia no contexto de Niket, né, vai além do aspecto cultural do local, mas ele simboliza o controle masculino sobre o corpo e a vida das mulheres, como a gente vê no mundo todo, e o Tony exerce poder sobre a Rami e as outras esposas, então sem dar voz de escolha a nenhuma delas. Mas o que é muito interessante nessa obra é que ela muda essa dinâmica ao mostrar como se unem e as mulheres encontram uma nova forma de poder. Não, sim. E há um ponto que eu particularmente acho importante, né, inicialmente, porque o Tony ele controla as mulheres, todas elas. Mas quando elas Aham. se conhecem e formam laços de sororidade, o poder começa a mudar de mãos. E em vez delas competirem, elas encontram, né, força na união, uma, tipo assim, uma inversão das expectativas. Não, e essa união também, ela questiona a própria cultura da poligamia mesmo, né? As mulheres deixam de ser submissa ao homem, né? Que no caso aqui é o Tony, de apoio, transformando a dor em resistência, né? Bom, já que você tocou nisso na resistência coletiva, acho que um ponto que é importante a gente citar é o empoderamento feminino, né, no livro. E especialmente através da jornada da personagem Rami. A trajetória dela é uma das partes mais marcantes do livro. O que você acha que a evolução da Rami nos ensina sobre o empoderamento? Então, né, a Rami é aquela personagem que começa numa posição de submissão e vulnerabilidade, e ela tá lá aceitando o papel de esposa tradicional, que é o esperado dela até ela descobrir a poligamia no casamento dela. Então, o Uhum, interessante é que ao invés dela reagir com um confronto direto, na uhum. maioria das vezes, né? Porque no começo ela tenta, assim, é, ter esse confronto direto, mas ela decide depois se aproximar das outras esposas. E através dessa convivência que ela vai tendo com elas ao longo do livro, ela se redescobre e percebe que a sua identidade não precisa estar limitada a um papel de mulher do lar que o homem atribui a ela. Sim, e tipo assim, é uma transformação que ao longo do livro é super presente. E no início, a Rami é definida pela relação com o Tony. Mas à Uhum. medida em que ela se conecta com as outras mulheres, ela passa a se definir como uma maneira mais autônoma. E isso não é uma mudança individual, mas é coletiva, né? Sim, sim. E o empoderamento dela tá profundamente ligado à solidariedade com as outras mulheres, né? Diretamente. Então, ao elas reunirem essas vozes e experiências que essas mulheres encontram como forma de resistência que vai além de uma rebeldia, assim, simples. Mas elas criam um espaço para se apoiarem e se fortalecerem mutuamente,
mudando os papéis delas dentro desse sistema patriarcal, né? Outro aspecto que eu particularmente acho que merece destaque é a forma como a Paulina Chiziane ela lida com o conflito entre tradição e modernidade, já que o livro se passa em um contexto onde a poligamia é uma prática aceita. Mas vemos as personagens começarem a, tipo assim, questionar esses valores tradicionais. E como você enxerga essa tensão entre tradição e modernidade do livro? Então, essa é a questão central do livro. Então, a Xiziane não descarta a tradição de forma simplista, né? Ela não deixa de lado, mas ela mostra realmente a complexidade da poligamia numa pátria de cultura mesmo, né? E ao mesmo tempo que ela coloca as suas personagens para questionarem essa tradição, por exemplo, a Rami, ela rejeita completamente a poligamia no começo do livro. E depois ela tenta ressignificar essa poligamia. Então ela vai criando novas formas de convivência e de identidade dentro, né, desse contexto. Não, sim, e é interessante a gente ver como esse questionamento não é visto como um rompimento com a cultura, mas como uma Uhum. tentativa de evolução, né? E as personagens elas buscam uma forma de equilibrar suas raízes culturais com os desejos de maior igualdade e liberdade. Sim, sim. E isso faz com que o Niket seja uma obra, tipo, não apenas sobre o feminismo, mas também sobre identidade cultural. Então, trazendo um peso enorme aí. Então, a Xiziane mostra que as tradições podem sim ser questionadas e transformadas para atender às necessidades novas e de quem vive nelas no dia de hoje, entendeu? Sim, e agora para a gente finalizar o podcast, com a última pergunta, né? Quais são as principais lições que a gente pode tirar do Niket? E como esse livro se conecta com os debates atuais sobre feminismo e as relações de poder, né? Que é um tema Olha, que tipo, eu. super tá na atualidade mesmo, que Sim. tem muita coisa para se ver e para se escutar. Uhum, então, eu acho que uma das grandes lições, né, do livro é a resistência ao patriarcado mesmo, que pode surgir de uma forma completamente inesperada, que é realmente o plot twist do livro. Sim. Então, a Paulina, ela mostra que mesmo dentro de uma estrutura opressora como a poligamia, as mulheres podem sim encontrar força através da solidariedade e mudando os seus papéis. Então, isso ressoa com muitos debates atuais sobre como as mulheres em várias partes do mundo estão se encontrando formas de resistir às dinâmicas de poder que oprimem a elas de maneiras diferentes. Não, sim, eu concordo plenamente com o que você falou. E a obra Niket, nos dá, né, uma visão poderosa de como as mulheres podem transformar suas realidades. E nos lembra que o empoderamento feminino é um processo coletivo, não é individual, ele é coletivo. Então, assim, o que faz com que as mulheres se juntem mais vezes e que elas saibam que elas não estão sozinhas, porque Sim, esse é um espaço de todas nós, né? sim, e é uma luta de todas também. Sim, sim. Mas então é isso, pessoal. Obrigada por nos ouvir e até o próximo Muito episódio. obrigada. Tchau! Tchau!